Bom dia, Rafaela, bom dia a todo mundo. Então a gente vai estudar inglês aqui com essa música. Você me mandou isso e a Whiter Shade of Pale, uma música muito bacana que inclusive é interpretada por um monte de artistas, um melhor que o outro. Eu gosto muito da Annie Lennox porque eu tenho uma queda por ela. Você me mandou essa versão aqui desses caras. E aí a gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui. Primeiro, não pode traduzir, eu não olhei a tradução porque não faz bem. Não sei quem que inventou isso, você tem que traduzir. Não adianta chegar com uma letra chinesa e falar assim, olha isso daqui, ó, pensa nisso daqui, mas não traduz. Não traduz essa letra chinesa aqui. Foda-se, não quer dizer nada. Se você não sabe o que essa letra significa, você não consegue se comunicar com ela. E você obrigatoriamente tem que se comunicar com o código para que ele sirva para alguma coisa. Então só quando você decodifica que você depois se torna capaz de codificar. Primeiro você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. Depois você entende aquele código e decodifica sozinho, porque você já viu várias vezes aquele conjunto de palavras e o que ele significa. E aí chega uma hora que você está tão familiarizado com esse código que você consegue criar com ele. Esse é o seu objetivo. Segundo, mas tem umas coisas muito nebulosas. Que bom. A música, ela não tem que ser entendida. Essa música é muito desgraçada de profunda, porque é de uma época em que as pessoas elas caprichavam no texto. Hoje não dá tempo. Hoje você tem que fazer um negócio rápido para 15 segundos no TikTok e não tem que ter muito conteúdo, tem que ser prazeroso para ser consumido. Na década de 70, só vingava aquilo que tinha um mínimo de qualidade. Assim, tinha muita coisa ruim, mas sobrevivia aquilo que tinha um mínimo de qualidade e elaboração ali. E essa música ela é elaborada e ela é confusa, e ela é feita para ser confusa, ela é feita para você não ter certeza do que ela quer dizer. Então não serve, essa música serve. E eu quero usar essa música aqui para trazer um raciocínio para você, que você não tem que ler o conto, você não tem que ler o conto do Miller para você entender o que essa música quer dizer. E você não precisa sequer chegar nas nuances intermediárias da música para você aprender inglês com ela. Vamos conversar sobre isso? Olha que interessante, nós dançamos como fandango. Fandango pra mim é salgadinho, cara, mas é uma dança também. E a gente ficou rodopiando, e esse rodopiar é que ele conversa com a música toda. Vamos tentar fazer uma interpretação aqui, legal. E eu já tava me sentindo bem enjoado quando a multidão pediu por mais. The Room Was Humming Harder, ela... o lugar ele estava vibrando cada vez mais, estava ecoando cada vez mais à medida que o teto saiu voando. Então pera, que teto que sai voando? Vamos continuar. E aí a gente chamou a gente pediu mais uma bebida e o garçom nos trouxe uma bandeja. Explica o teto voando. Então, assim, para os caras estarem rodopiando, para a vibração cada vez mais aumentar, para o teto sair voando e a gente precisar de mais bebida para alimentar essa brisa, porque a gente já estava muito louco. E aí, mais tarde, como o Miller falou no seu conto, e geralmente aqui você trava e fala assim, porra, não sei inglês, eu vou desistir. Quando na verdade pode ser simplesmente uma coisa que você não precisa saber, porque você está trabalhando nas estruturas mais superficiais. A gente chega num folclore do século XIV aqui, ó. A gente chega num folclore do século XIV. O que é folclore basicamente no mundo inteiro? É crime e punição, né? É deslize e castigo. Não estou falando de todos, mas a grande maioria é. E o folclore que dá certo é o folclore adaptado pela Disney. Geralmente é tudo trágico, porque é sempre alguém sendo castigado. Isso daqui, essa história, basicamente é de 4 pessoas. É um marceneiro, corno, a sua esposa, exuberante, e 2 apaixonados por ela. E aí os 2 vão tentar se engajar com ela, um deles inclusive consegue. E esse cara que consegue, para justificar... para conseguir a oportunidade de ficar com ela, ele convence o corno, coitado, de que o dilúvio estava para vir por uma segunda vez. Olha que brisa. Vai ter um outro dilúvio, então a gente tem que se preparar, e esse cara começa a preparar botes e amarrar no teto para, na hora que não dá, ele ter para onde correr. E essa história é muito louca. E aí, num momento de vacilo e castigo, em que um dos aspirantes vai lá e machuca e queima o Ricardão, você não tá entendendo nada, né? Porque não é pra entender mesmo. O cara vai lá e grita água. O cara vai lá e grita água. E o corno tava dormindo no bote que ele pendurou no teto porque ele tava esperando o dilúvio. Essa é a mentalidade
sei lá, ingleses no século XIV com seus contos para entreter as pessoas nas tabernas quando elas já estavam bêbadas. E aí quando o cara grita água, o corno lá de cima que estava dormindo no bote, que ninguém sabia que ele estava dormindo no bote com medo do dilúvio chegar, ele vai lá e corta a corda. E ele cai no meio da galera ali, machuca e atrai a atenção da vizinhança inteira, e aí fica exposto, e claro, que tinha dois caras brigando com uma menina exuberante que estava toda engraçada. E essa é a punição que eles têm. Que raios, que caralhos isso tem a ver com a música? Não sei, não sei. Então, saber o que o Miller é importante aqui. Se você está estudando inglês, descarte tudo, nome próprio, local, referência. Você não precisa disso. Você precisa de coisas mais simples, como that her face at first just ghostly. Então você pode pegar de onde que o cara tirou esse ghostly, fantasmagórico, e lembrar das aulas em que a gente viu que você tem o ghost e que o ly ele forma um advérbio. Você pode usar estruturas como, por exemplo, when we called out for another drink. Então, foi quando nós pedimos. E aí você fala, call out significa aquela gritada que você dá no garçom para pedir um negócio lá. Então, pô, eu tô bebendo com o cara aqui e eu posso chegar para ele e falar assim, call out for another drink. Pode. São esses pedaços que você quer decodificar e falar, nossa, isso daqui serve para isso. Então, da próxima vez que eu quiser dizer que o garçom ele trouxe a bandeja, eu vou falar desse jeito aqui, the waiter brought a tray. Sim, escuta isso o cara cantando várias vezes, várias vezes, várias vezes. Porque aí você vai associar esse som com outras pessoas que em outros contextos falaram waiter, waiter, waiter. E vai pegar isso... com outras pessoas que em outros contextos disseram brought, e com outras pessoas em outros contextos que trouxeram tray e disseram tray, e aí você vai juntando isso de forma que faça sentido para você e que você consiga começar a usar. Mas aí a gente segue. Ela ficou ainda mais brancona e ela falou, olha, não tem razão, que a verdade é muito clara para ser vista. Mas aí eu pensei cá com os meus botões. Essa tradução é muito engraçada. Não, wandered through my playing cards. Não, eu vaguei pelas minhas possibilidades. Eu analisei as minhas possibilidades. I would not let her be one of the 16 Vestal Virgins. Porra, lascou. Aí você tem que pesquisar quem que são as 16 virgens vestais. Aí você vai lá, busca referência, descobre que existia uma época em que as meninas mais bonitas eram escolhidas para serem enviadas, que elas precisavam ser virgens, e pensa em quantos meninos e rapazes apaixonados elas deixavam para trás e de quantas possibilidades eles enxergavam nela e perdiam quando elas iam embora. Veja isso conversando com a história do Miller lá. Who were living from the coast, que estavam partindo do litoral. Guarde isso daqui, porque isso daqui ele é tão bom quanto essas outras que a gente usou para estudar inglês. E embora os meus eyes estivessem abertos, eles podiam muito bem estar fechados. Por quê? Porque eu tô bêbado, eu tô chapado, minha cabeça tá girando, o teto tá subindo, eu tô muito louco, eu tô enxergando uma mulher pálida. Então, meus olhos estão abertos, mas eles podiam muito bem estar fechados. E foi aí que mais tarde, como o cara contou nos contos dele, que ela ficou ainda mais branca, e foi aí que mais tarde. E esse foi aí que mais tarde, ele não é de propósito. Então, você vai ter que ser um pouco criativa, inteligente, imaginativa para entender que, na verdade, essa música ela trata de um amor proibido, né? Então, o cara tá lá se engraçando com a menina. E se ele fala assim, eu não vou deixar essa mulher ser uma dessas 16 virgens vestais, significa que é para ela ser. Se ele fala que ele não vai deixar ela ser, é porque é para ela ser. Então ela tá prometida a alguém e ela tá indo embora e ela vai pegar esse barco, ela vai pegar esse navio. E ele tá olhando para aquilo e falando, não, mano, eu não posso deixar essa mulher embora, não. Não, não. E aí quando ele fala assim que... a cara dela tava fantasmagórica, a única coisa que eu consigo pensar é quando você estiver com uma menina comprometida, não que eu tenha feito isso longe de mim,
Quando você vai. Quando alguém, uma pessoa, vai chavecar uma menina comprometida e ela olha com aquele olhar de vontade, meu Deus, que fogo, não, mas não pode. Não, não pode. Esse olhar fantasmagórico, quando ele ganha mais um tom de branco, significa, pra mim, na minha cabeça. E essa é a graça dessa música, que cada um pode interpretar o que quiser, que ela ficou ainda com mais desejo, e isso conversa muito com foi and so it was that later, e foi assim que mais tarde, e foi aí que mais tarde o quê? Então o cara ele tá falando aqui muito lentamente, muito melancolicamente, a Annie Lennox cantando isso, assim, parte o coração, você fala, nossa, quanta tristeza, com vontade de dar um abraço. Mas fala sobre um desejo ali que é recíproco, mas que aparentemente ele é proibido, que ela tem que ir embora, mas ele não vai deixar ela embora, ele vai usar todos os artifícios que ele puder para segurá-la, e que ela tá fading back, assim, ela tá correspondendo, porque o olhar dela de, meu Deus, que porra, eu não posso fazer isso, não posso estar aqui não, o que eu tô fazendo da minha vida, Jesus, me livra da tentação. E aí esse Turned How Whiter pela a Shade of Pale quer dizer isso, é quando a coisa piora. É quando o negócio piora, e esse é o nome da música. Agora a gente vai para 2 pontos. Primeiro, tradução tem que acontecer para você começar a brincar. Agora, segundo, você tem que absorver todas essas nuances dessa letra para que ela valha alguma coisa? Não, pelo amor de Deus. Lembra, você tá com uma canequinha com sede, você tá entrando num rio, não no Tietê, não no Pinheiro, você está entrando num rio de água limpa, cristalina. Essa água está correndo com um fluxo muito grande, você está com uma canequinha. Não tente parar o rio inteiro, senão você vai ser levado pela correnteza. O que você vai fazer? Você vai pegar a canequinha, vai dar uma canecada na água e vai beber um pouquinho. Aí depois você vai esvaziar, você vai pegar mais um pouquinho e vai beber. É isso. Ou seja, para você estudar com música, você não precisa entender a música inteira. Tire isso da sua cabeça. Ah, mas eu não entendi esse parágrafo, então não serve. Não, porque aqui tem coisas em níveis de dificuldade que você consegue aplicar na sua vida. Olha que legal você pegar uma frase de I was feeling kind of seasick. E aí você manda uma mensagem para mim no WhatsApp e fala assim, Fausto, o que é kind of? Aí eu vou falar para você, bom, nesse contexto aqui que você me mandou, significa meio que. Meio que. Ah, então I was feeling kind of seasick, eu tava sentindo meio que enjoada, assim, porque já tava chapado, tava vendo o teto indo embora. Ah, entendi. Então, the crowd call it out for more. O que é call out? Porque aparece de novo aqui quando a gente fala let's call out for another drink. É gritar, é clamar, é pedir. Ah, então o mesmo galera calling out para uma música específica para a banda que tá tocando é o call out que eu posso fazer com o garçom que tá passando na hora que eu quero dizer para ele que eu quero uma cerveja? Sim. Ah, então eu posso falar pro cara que tá comigo assim, call out for another beer, falando para ele, pede mais uma cerveja aí? Pode. E the waiter brought a tray. E aí é legal que você escute vários intérpretes cantando isso daqui, porque vai ter um que vai falar waiter, e vai ter outro que vai falar waiter, e vai ter um que vai falar waiter. E assim, você vai falar, nossa, existem várias maneiras de se dizer a mesma palavra, todas elas significam garçom, e eu preciso tá preparado para escutar diferentes formas de se dizer a mesma coisa. E garçom eu já escutei num monte de contexto, trouxe eu já escutei num monte de contexto, e bandeja também já escutei num monte de contexto. Pode ser a bandeja de garçom, pode ser a bandeja de pintura, de tinta para pintar a casa. O que são isso daqui? Isso daqui, ó, I was feeling kind of seasick. Isso daqui de a gente pediu outra breja. Isso daqui de o garçom trouxe uma bandeja. Isso daqui são canecadas que você tá dando água no rio. E você pode escutar a música inteira e pegar essa canecada e por essa música estar bom. Aí você vai para a próxima música, mas na próxima música você dá uma canecada lá também. Porque você não precisa ser a erudita dessa letra, dessa música. Você não precisa saber quem foi Miller e você não precisa saber a origem das virgens vestais. Essas coisas, elas são a água da enxurrada, você deixa passar. Muita água do rio você tem que deixar passar, mas aí você vai pegar aquele pedaço, aquela caneca que você pegou e falar, eu vou te desvendar, o que você quer dizer? Se aquela água estiver ruim, joga de volta e dá outra canecada, não tem problema. Mas aquela que você pegou e que te interessa, beba. E aí aprenda, e veja como funciona
Isso. Ah, então peraí, onde que tá o mais aqui, Fausto? Porque foi assim que tá, cadê o mais? Eu vou falar pra você, quando o adjetivo é curto, o mais, ele vai entrar como sufixo no final e ele vai virar um ER. Então, por exemplo, mais curto, shorter, mais rápido, faster, mais bonita, prettier, mais legal, nicer. Quando a palavra for curta, quando a palavra for longa, vai ser more ali antes. Então, você vai pegando elementos que sejam úteis para que você desvende, porque para você começar a entender mais coisas em outros contextos. É desse jeito que estuda. Não precisa virar erudita na música. Dá uma canicadinha. Foi gostoso? Foi? Segue a vida. Eu vou deixar a menina lavar a louça aqui porque tá foda.